a qual eu vou ler aqui. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esta é a base do servir. Você foi chamado para servir, a igreja foi chamada para servir, porque aquele que veio e deu a sua vida, ele serviu. O maior exemplo nosso de serviço é o próprio Jesus, o nosso Salvador. Ele se deu por nós. Então, baseado nesses textos, nós fomos para o Panamá, estamos lá para servir os panamenhos dentro daquilo que Deus tem nos capacitado, a partir das artes. E com isso apresentar esta possibilidade de conhecerem a salvação por meio do Evangelho de Cristo. Desenvolvemos também, a partir da experiência que nós temos no relato de Pedro, este eu nem vou abrir, porque eu sei de memória, depois você pode abrir e acompanhar, 2 Pedro 3,18, na segunda epístola do apóstolo Pedro, quando ele escreve à igreja, capítulo 3, no versículo 18, creio que todos vocês conhecem também, né? Aí, ele vai trazer uma palavra, porque ele recebeu esta oração do mestre, e esta oração do mestre que ele fez ao Pai, por todos aqueles que ele recebeu, e todos aqueles a quem a igreja, ao anunciar o Evangelho, vão se achegar à sua palavra, estes também receberão esta bênção do Senhor. A oração sacerdotal de Jesus é para nós e para todos aqueles que serão alcançados. Veja aí o que ele fala, aqueles que ainda virão. Então, a grande responsabilidade nossa é de servir ao nosso Senhor com integridade de vida e baseado nisso que Pedro experimentou, né? Então, Pedro, nesse versículo, ele diz, antes, vírgula, nós que conhecemos um pouco mais da teologia, sabemos e pregamos, sabemos que a vírgula dá um espaço, né? Quer dizer que algo esteve antes acontecendo, não é verdade? Antes do seu eu atuar. Pedro experimentou isso. Pedro reconheceu que o eu dele era fraco demais para poder seguir o mestre. Era fraco demais para poder amar aquele que amou verdadeiramente. O ego de Pedro era grande para tentar até mesmo tomar para si a igreja primitiva, o início do ministério, tomar para si aquilo que Jesus o qualificou, que vinha do próprio Jesus, os dons e os talentos, as habilidades. Então, ele adverte a igreja lá e adverte a igreja hoje, porque a palavra de Deus é viva e nos alcança hoje. Então, ele diz, antes que você pense nas suas coisas, antes que você projete a sua vida, antes que você faça qualquer outra coisa, crescei. Cantamos isso. E hoje a liturgia está alinhada. Não sei se alguém percebeu, eu dei uma risada, abri um sorriso ali na hora do cântico. Crescei na graça, não é crescer na teologia, basicamente, porque aqui é um chamado para ser conhecedor da teologia. Pedro está convocando a igreja aqui para todos serem teólogos, porque teologia básica é o conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, de tudo o que é a pessoa de Deus na Trindade eterna. Nós somos chamados para sermos teólogos. Agora, há a especificação da teologia para ser um líder pastoral. Mas Pedro está conclamando aqui a igreja para o conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de qualquer coisa, nós temos que crescer. E esta afirmação de Pedro, esta convicção de Pedro de agora chamar a igreja, porque Jesus já não estava mais presente. E aí, é porque ele tinha tido um relacionamento experimental com Jesus. Porém, agora, ele já é aquele velho pescador
que assumiu a liderança e o encargo de Jesus, cuidar das ovelhas, de ser e de desenvolver um relacionamento experiencial com Jesus. A igreja é chamada para fazer e desenvolver um relacionamento experiencial, de experiência. Você tem experiência com Jesus? É o que Pedro está nos trazendo aqui. Aí ele nos indica, como que eu vou conseguir sair do experimental para o experiencial? É crescer na graça e no conhecimento. Este conhecimento agora, ele sabe o que ele está falando, porque ele passou pelos dois processos. Um relacionamento duradouro e profundamente pessoal com o Pai, através do Filho, na assistência do Espírito Santo. Olha, meus irmãos que estão aí em casa, nós como igreja, e você que ainda não ouviu uma palavra assim, nós temos sempre que declarar e trazer evidências na nossa vida da Trindade. É o Deus Trino. Não pode ser só ações do Espírito. Não pode ser só a crença nos milagres de Jesus e de quem era a pessoa de Jesus. Não pode ser somente nas promessas, né, que passaram, que Deus fez cumprir em seu Filho Jesus. Ou crer que é o Deus Criador que criou a lua, que criou a natureza, que criou as coisas e que nos criou. Temos que nós somos chamados para trabalhar em cima dessa trípode, vamos dizer assim, desse tripé da teologia, do conhecimento de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E assim vamos marchando. Muito bem. Por que estamos animados? Estamos animados. Perseverança e confiança no servir ao Rei Jesus. Foi o texto que eu li. Esta oração, eu tenho que ter ela no âmago do meu coração, porque Jesus intercedeu por mim lá, antes mesmo de eu o conhecer, e assim passou com você. Por isso você está aqui sentado hoje, como igreja, louvando, ouvindo, e daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. É porque o Senhor já orou por você aqui, ó, a palavra dele aqui. Ele orou por você, porque você está incluído nesse aqui. Aqueles que vierem a crer em mim. Porque eu escutei essa palavra aos 18 anos, mas e antes? E as pessoas anteriores? E nós estamos comemorando aí a chegada de Simonton, o missionário, que trouxe a palavra de Deus para o nosso Brasil, e a doutrina presbiteriana, da fé reformada. Então nós temos que ter esta confiança e perseverar nesta oração, debaixo dessa oração que cobre a Elizabeth, que cobre a família dos missionários que estão lá, a família dos 400 missionários da PMT, as famílias dos não sei quantos missionários da JMN, a família de cada um de vocês que estão aqui, e de cada um que estão em casa, e de todas as igrejas espalhadas, de todos aqueles que professaram que Jesus é o Filho de Deus, como João afirma na sua primeira epístola. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Eu tenho que marchar nessa confiança da vida eterna. Por isso fazemos arte alinhadas com a palavra, porque a finalidade desta arte não é fama e não é dinheiro. É que o Senhor seja visto e seja glorificado, e que haja quebrantamento dessas pessoas diante daquilo que o Senhor pode fazer por elas. A nossa arte é com esta finalidade. O que tem a ver Joaquim, missionário Joaquim, um castelo? O que tem a ver missionária Elizabeth, um quadro de miçangas? Ali ela está representando as 4 estações, e a partir das 4 estações você aborda assuntos e traz valores do reino de Deus, que a pessoa fica, mas com propriedade. Por quê? Porque temos essa confiança e perseveramos nessa promessa de Cristo, que nós herdaremos a vida eterna. O céu não é o limite para o crente. Não é. É a vida eterna.
glorificando a Cristo, como hoje nós fizemos aqui, glorificando em todos os nossos atos, e estamos glorificando, e estamos crescendo no conhecimento dEle. É uma palavra para que vocês entendam como trabalhamos, para que a igreja possa entender um pouco dessas ações. Hoje de manhã eu fiz essa pergunta na outra igreja. Por que a igreja, os artistas cristãos, não fazem produções aí na cidade? Com este objetivo. Precisa, porque nós somos chamados para fora. Chamados para fora. Amém? E a confiança que nós temos no nosso coração não é em nós mesmos, é na justiça de Deus, imputada a nós por meio de Cristo. Os frutos dessa certeza de fé e desta vida eterna adquirida por meio do sacrifício de Cristo, uma vez que eu creio e o sigo, é a convicção produzida em mim e em você, no coração de todos os que creem, que pela graça de Deus pertencemos a Ele. Você tem essa certeza, meu irmão, minha irmã, igreja, de que você pertence a Cristo, seja o que seja, venha o que vier, nós precisamos. E como isso se dá? Essa certeza dessa graça que eu pertenço a Cristo, pelo pleno perdão de todos os nossos pecados. Você precisa entender que você está diante do Deus Santíssimo e do advogado Jesus, que pode te receber nas suas fraquezas, e o Santo Espírito de Deus nos auxilia nelas. O pleno perdão é que nos vai garantir esta convicção da vida eterna. Porque quando pecamos, parece que o mundo cai sobre nós, porque o Espírito Santo de Deus se entristece. Imagina você triste por uma determinada situação, parece que tudo cai, né? Você não tem mais ânimo. Pois é, o Espírito Santo também, ele se entristece, desta mesma forma. Então, ele nos dá a graça de confessar os nossos pecados. E como se dá isso? A partir do pleno perdão. Não só temos a certeza verdadeira, não só cremos em Cristo para a salvação, como também sabemos que cremos. Olha, meus irmãos, essa convicção tem que estar no meu coração, no seu coração, de que cremos. Você é conhecido como crente, como cristão. O que significa isso para você, né, na sua vida? Então, perseveramos na crença com essa certeza de que temos a alegria em servir a Deus. Servimos com alegria. Aqui na igreja você serve com alegria. Lá fora você serve com alegria. Vai fazer um trabalho evangelístico? Sirva com alegria. A alegria é quem tem que acompanhar o cristão. Porque você está servindo ao Rei. Nós somos súditos dele, porém não somos escravizados, ainda que Paulo fala da escravidão no Senhor Jesus, mas não é essa escravidão que o mundo proporciona àqueles que estão perdidos e que nós estávamos nela. E tudo isso a arte proporciona. A partir do impacto que ela produz, a gente consegue aplicar esses valores de Cristo. O castelo, nós temos um hino, né? Clássico, castelo forte é o nosso Deus. Eu vou falar da força do Senhor, da proteção que Ele nos dá. Inimigo nenhum pode adentrar. Os ferrolhos, as muralhas, olha. Aí uma carreta, e aí? Como é que você vai aplicar os valores a partir de uma carreta? É que todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu não gosto muito de dizer que eu sou criativo, é uma coisa particular minha, eu sou construtivo. Eu construo a partir do que foi criado. E eu não sou excelente. Eu sei que nós estamos vivendo uma época em que as palavras fazem força, né?
na nossa vida, na nossa mente, na nossa educação. E eu sempre declaro que eu não vou alcançar excelência. A palavra é excelso. E em Gênesis, Deus criou todas as coisas boas. E criou a mim e a você, e viu que era muito bom. Olha, o muito bom já está bom demais. E eu tenho certeza que Deus se agrada disso. Porque quem quis ser excelente é o que está fazendo a bagunça por aí. Está registrado lá. Ele quis ser excelente. Então eu tenho esta afirmação no meu coração. É coisa pessoal do Joaquim, viu? Se você quiser meditar, vai para a palavra. A palavra de Deus me alinha nesse sentido, tá bem? E agora, chegando aqui ao final, as considerações, eu quero acrescentar para a igreja, para os irmãos, algumas afirmações. Os que creem têm a vida, têm a certeza e a mais vou ler de novo, desculpa. Os que creem têm a certeza e a mais bem-aventurada esperança do céu, e isto é para sempre. Pensa nisso, ao sair hoje. O pastor orou para que o pregador trouxesse a palavra do Senhor. E esta é a palavra do Senhor, não é a palavra do Joaquim. Mais uma afirmação, precisamos perseverar nele, que é santo e totalmente capaz de nos santificar para o servir a ele. Considerações finais. Deus chama a sua igreja à comunhão com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E regenerados pelo seu Santo Espírito, somos preservados. Olha, tenha também essa certeza de que você, nas suas lutas, nos seus afãs, você é preservado, porque olha a oração sacerdotal de Cristo, Ele nos preserva, Ele preservou não somente aqueles que estavam com Ele, Ele preserva você até hoje, Ele nos preserva, Ele preserva a sua igreja, enquanto continuamos neste mundo caído, para permanecermos firmes nesta fé genuína e verdadeira, que nos possibilita produzir obras que glorificam a Deus, que glorificam a Trindade eterna. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Este é o nosso trabalho, esse é o nosso ministério. Esta é a nossa capacitação em Deus. E este é o nosso desafio que compartilhamos com vocês. Vamos voltar em outubro, final de outubro. E por que antecipamos também? Porque o calendário de todas as instituições, escola e qualquer outra coisa, começa em janeiro. E se nós viéssemos em fevereiro, só voltaríamos em maio ou junho, aí perderia mais um ano para entrar no calendário aonde nós queremos entrar, das igrejas também, né? Nós temos um calendário, não é verdade? Então, por isso antecipamos também. E Deus tem nos dado a graça de sermos diligentes na agenda que Ele nos tem proporcionado trabalhar. Amém? Então, ainda tem muitas obras por fazer, para terminar, e o nosso pedido enfático é de que a igreja esteja orando por locais, porque nós vamos oferecer de graça tudo isso, porque hoje nós somos sustentados pela família de Deus. Olha que graça. Anteriormente, eu e Elizabeth fazíamos missões por conta própria. Hoje nós somos sustentados, então nós podemos oferecer tudo isso de graça. Aí uma irmã da outra igreja perguntou, vocês vendem as obras? Elizabeth faz os colares com a intenção de abençoar o nosso ministério. Cobre algumas coisas que nos faltam. E é uma bênção. As obras também, depois que ela cumprir todo o propósito e o trajeto das exposições, se você quiser dar um preço e quiser comprar, estará à venda. Mas não é o objetivo. O objetivo é abençoar as comunidades carentes, abençoar as escolas, abençoar as universidades. Eu já tenho contatos dentro da Universidade Federal lá. E outra coisa, Panamá passou por uma eleição. Já pode vir, pastor, já estou encerrando. Tá. Panamá passou, em maio, teve as eleições presidenciais e gerais.
E quando eu comecei esse projeto, eu não imaginava o que ia acontecer. Então, muitos contatos que eu fiz de escola, de instituições, vou ter que fazer de novo, porque muitos diretores serão substituídos, né? Porque entrou uma nova administração. E todos os prefeitos, tanto da Ciudad de Panamá, que é a capital, como de outras regiões, San Miguelito, Tucumán, que é onde tem o aeroporto, La Chorrera é uma outra localidade próximo da Ciudad de Panamá, são setores necessitados, pessoas de baixa renda, são bairros, né, bairros bem necessitados. Quando você sai do centrão de Panamá, você começa a ver a discrepância que há. Então, nós queremos alcançar também esses setores. E todos esses prefeitos que tomaram posse são jovens. E todos estão na pauta, uma das coisas principais da pauta de administração deles, para os próximos anos, é a basura de Panamá. Sabe o que é basura? Lixo. Basura, aprenderam mais uma palavra. Lixo é basura. Então, tem lixo demais em Panamá. Panamá é uma cidade cosmopolita e produz lixo. Panamá não produz muita coisa tecnológica, instrumentos, carros, peças de carros, geladeiras, eletrodomésticos, tudo vem de fora, por isso que tem um canal. Mas produz muito lixo. Claro, produz bastante coisa também, claro. Eu estou só destacando porque os próprios prefeitos e o atual presidente, Raul Mulino, eles estão preocupados com Darien, que é a migração ilegal, que causa um transtorno na cidade, e o lixo. E esse projeto eu vou fazer com que eles conheçam. Mas não é para que todos façam arte, é para que desperte na população, nas pessoas, que eles podem utilizar muita coisa para... Olha lá, meu banco reciclado. Então, é uma maravilha, está tão firme quanto este. E pessoas já desfrutaram lá, tomando um café, comendo um pão de queijo, né? Então, é isso, meus irmãos. Estamos trabalhando duro, eu e Elizabeth, e os outros também. Então, trazemos o relatório para que vocês possam conhecer e, assim, continuar conosco. Vocês estão lá. Quando eu estou ali sentado naquela mesinha fazendo coisa, vocês estão lá com as mãozinhas, também as mãozinhas de oração, a cobertura espiritual, amém? E o incentivo, e o suporte financeiro também, amém? Muito obrigado, Deus abençoe vocês.